Segundo capítulo de número 21, a morte de Josafá e a impiedade de Jeorão, que vai ser consequentemente o filho de Josafá que vai assumir o trono. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael e Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Era o direito da primogenitura, embora nem todos respeitassem isso. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, mandou todos os seus irmãos à espada, quer dizer, matou todos os seus irmãos à espada. Essa questão de matar os irmãos era muito comum em vários povos, porque quando você matava os irmãos, você estava aniquilando as possibilidades de motins para tomarem um trono. Então aqui ele usa de uma questão que não era muito usada por reis considerados justos. Isso já vai indicar mais ou menos qual será a postura dele. Ele manda matar todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Vejamos, quando Josafá lá atrás fez aliança com Acabe, houve um intercâmbio entre os dois reinos, inclusive o filho do Josafá, que era o Jeorão, esse mesmo que nós estamos falando aqui, ele casou com uma filha de Acabe e Jezabel. O nome dela é Atalia. Ela vai aparecer mais à frente aqui mesmo em Crônicas. Então, o que acontece? O Jeorão, ele seguia os caminhos da casa de Acabe. E você sabe que a casa de Acabe adorava Baal, era rebelde a Deus. Não é à toa que ele já mandou matar todos os irmãos. Era uma prática de um rei que não era aprovado por Deus. 7. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. A lâmpada é a descendência, a dinastia. Como a aliança davídica era inquebrável, não podia ser tirada, automaticamente o Senhor disse assim: mesmo ele sendo muito ruim, péssimo, eu não tiro a linhagem davídica. 8. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, porque Edom estava sendo dominado ainda da época lá atrás, quando Davi tomou aquele território, passou para Salomão, Salomão por Abias, Abias por Asa, Asa por Josafá. Quando chega no reino de Jeorão, aí os edomitas se libertaram. Isso quer dizer que eles, na verdade, já não estavam mais debaixo do domínio desse rei. E você sabe por quê? Quando o rei não era de acordo com a vontade de Deus, tudo dava errado para ele. 9. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que foi escrito, e diga-se de passagem, foi escrito anteriormente, porque esse livro aqui foi escrito depois do cativeiro. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Veja bem, olha como é que pode. Os edomitas se revoltaram, saíram do domínio. Também Líbna se revoltou, vários povos que eram dominados por Israel começaram a se libertar, e ele, cada vez piorando mais, ele levantou os altos nos montes de Judá, que a adoração nos montes era proibida, que o Josafá estava tirando,
embora não tenha tirado tudo. E ele incrementou mais ainda e piorou mais a situação, fazendo com que Judá e Jerusalém adorassem nos montes. 12. Então lhe veio o escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos, olha aqui, da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá, com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas. Isso é uma espécie de câncer. Até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Vamos recapitular isso aqui. O Jeorão, ele foi tão ruim, mas tão ruim, que até o profeta Elias, que era do norte, veja bem, a única passagem no livro de Crônicas que fala a respeito do profeta Elias é aqui, uma única vez. E fala por quê? O Elias, se você lembra, ele foi levantado para repreender a casa de Acabe. Qual era o erro de Acabe? Estabeleceu Baal na terra, trocou o Deus da terra, que era o Senhor, pelo Baal, e só agia de conformidade à sua mulher Jezabel. Então o Elias, como sabe agora que o Jeorão implantou no sul todo o sistema do norte, porque é casado com Atalia, filho de Acabe, com Jezabel, ele já mandou essa mensagem. Deus já está avisando, porque você fez tudo isso, a corrupção, matou os teus irmãos, que eram melhores do que você, o teu povo vai sofrer e você vai ter uma enfermidade incurável. Olha só, aqui no versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. É aquela questão, quando você fala de um rei déspota, ruim, os inimigos vinham em bando, porque na verdade, sempre que Deus permitia ou enviava um inimigo, é porque o povo dele não estava fazendo a sua vontade. Quando o povo estava em paz, aí sim era a prova de que havia 100% da aprovação divina. 17. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas filhas, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Quer dizer, essa enfermidade é aquela que ele falou antes, uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. É o que eu falei, uma espécie de câncer. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimar a seus pais. Queimar aromas é porque pela cultura da época, quando uma pessoa morria, você embalsamava, passava especiarias, queimavam incensos aromáticos, quer dizer que ele não teve nenhum privilégio, porque o povo não gostava dele. Ele foi considerado um rei, tirano, porque não adorava a Deus. Verso 20, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, quer dizer, ele morreu com 40, e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros reais, ou melhor, sepulcro dos reis, ou reais. Por quê? Na verdade, ele não foi considerado digno de ter uma sepultura junto aos reis que eram considerados nobres. Então, pela relação de reis, o Jeorão foi um péssimo rei, mas muito ruim, de forma que ele não vai ser colocado como uma referência de Deus produtivo. Agora você veja, ele foi um péssimo rei, só reinou 8 anos sobre Israel. Então, na verdade,
nós aprendemos aqui que, dependendo do procedimento de cada rei, o reino descansava ou não, o povo sofria ou não sofria. Este foi segundo o livro de Crônicas, capítulo 21.